Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando aí. Vamos dar boa noite para o Wilson, para o professor Adelino. Boa noite, gente. O pessoal já está aqui, ó. Vamos saudar o pessoal que já chegou. João Roberto, meu pai, firme e forte. Regiane, querida. Amanda, querida. Thaís. O Juliano Perosa, que fez a live com a gente na sexta-feira passada. Cristina, olá. Dirceu também, Kaique. Pessoal chegando, dando boa noite para a gente. Que bom que, né, sexta-feira o pessoal está aqui na internet. Enfim, um novo meio de comunicação que está tomando cada vez mais força, né, nesses tempos que a gente está em isolamento. Eu sempre falo que eu fico o dia inteiro com o meu celular, no YouTube, nos canais de notícia, como se fosse o radinho da época da minha avó, sabe? Aonde ela levava o radinho, eu vou com o meu celular também, ouvindo as notícias aí da internet. Luciana, Regiane. Vamos começar então, pessoal? O pessoal vai chegando aí, a gente vai começando. Bom, hoje a gente tem um super convidado aqui, o professor Adelino de Oliveira. O professor Adelino mora lá em Piracicaba. Por acaso a gente se conhece, né? Quando eu morei lá no interior, em Capivari. E coincidentemente, ele também conhece o Wilson. Da onde vocês se conhecem, o Wilson? Eu vou contar de onde que eu conheço o Adelino. Eu estava no ensino médio, o Adelino estava... ele já fazia faculdade de filosofia. E o Adelino, eu fui conversar com ele, ele falou, você tem que ler. E o Adelino ficou me incentivando a ler. Eu não lembro se uma outra pessoa antes do Adelino tinha incentivado. Bom, o Adelino incentivou. Aí eu ia lá, o Adelino foi embora, ele foi para São Paulo, eu estava em Jundiaí, no Colégio Divino, e aí eu comecei a ler, mas eu não tinha nenhuma orientação do que ler, né? Eu ia lá e pegava um livro, né? Aí passou um tempo, o Adelino chegou lá de novo. E o Adelino, o Contini, o Zezão era da tua turma, Adelino? Um ano atrás. Um ano atrás, provavelmente ele estava também. Aí eu fui lá e falou, Adelina, aqui, ó o livro aqui. Eu comecei a ler. O Adelino pegou o livro, não, isso, mas esse livro não é bom. Eu não me lembro. Vamos lá na biblioteca que eu vou te mostrar um livro bom. Aí, Adelino, você me indicou O Mundo de Sofia. Aí, então, assim, o meu primeiro acesso à filosofia, não sei se você lembra disso ou não, mas o meu primeiro acesso foi contigo. Então, eu tenho que agradecê-lo por me introduzir nesse mundo do saber, né? E eu... pode falar. Eu não me lembrava dessa passagem, mas agora o Wilson falando, porque nós fomos salvatorianos, né, religiosos salvatorianos. E o Wilson falando, eu me recordo realmente do Wilson no Colégio Divino Salvador, né? Que memória, Wilson, né? E eu puxei esses dias para trás. Eu acho que foi pensando como eu iria apresentá-lo, né? Eu falei, eu tenho que contar essa história, que essa história é uma história interessante. Maravilhosa. E eu conheci o Adelino na ocasião, acho que era um pouquinho antes do segundo turno das eleições, né, de 2018. A gente se reuniu, eu tinha um bar lá em Capivari, e aí a gente fechou o bar, né, enfim, para a gente fazer uma conversa sobre, enfim, política, aquele momento político, né, a conjuntura, para a gente pensar um pouco como se mobilizar, e foi muito bacana, assim, tenho boas lembranças daquele momento também.
na resistência e na luta, né, Adelino? Exatamente. Então, ó, vou saudar aqui a professora Genice com a gente. Obrigada, Gê, por estar aqui. Outras pessoas foram chegando, enfim, já foi passando. Bom, vou apresentar o professor Adelino. O professor Adelino tem pós-doc, né, Adelino, em Direitos Humanos pela USP, e hoje está como coordenador e professor do curso de pós-graduação em Educação de Direitos Humanos. Está correto? Exatamente, Educação em Direitos Humanos. Pelo Instituto Federal de Piracicaba, certo? Certo, exatamente. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, a gente já tem falado... Eu gostaria de acrescentar um pequeno dado. O Adelino também ele é pré-candidato a prefeito pela Prefeitura de Piracicaba, pelo Partido dos Trabalhadores. O professor Adelino ele está fazendo várias lives, convidando muitas pessoas boas. Então, se depois vocês puderem dar uma olhada lá na página dele do Face. Você não tem canal no YouTube não, né, Adelino? Eu tenho canal também, tenho um canal e a gente tem subido as lives para lá. Qual que é o nome do canal? Porque daí a gente já... É professor Adelino que você encontra. Tá, joia. Então, a gente vai deixar fixado. Assim, pessoal, como a gente também já deixou fixado nos comentários, o livro do professor Adelino. Já quer falar do livro, Adelino, ou vamos deixar para depois? Podemos... Bom, vocês que sabem, podemos falar do livro, né? Mas deixa eu, antes, dar uma boa noite também, agradecer a esse convite. Eu tenho acompanhado com muita atenção o trabalho que o professor Wilson tem feito, né? Aliás, já há algum tempo eu acompanho e eu sempre sugiro, né, as reflexões do Wilson que avançam, né, no campo da filosofia. E não conhecia esse canal, conheci, na verdade, assisti recentemente com o colega, né, com o amigo Juliano Perosa, e tem sido, me parece, que uma experiência muito boa de comunicação, né? Então, prazer estar aqui com você, Wilson, né? Você traz essa bela memória dos tempos ainda de menino, né, do tempo da filosofia. Uhum. Depois nós convivemos quando eu estava na teologia e você avançando na filosofia. Convivemos menos, né? Uhum. E também o prazer de estar com você, Karina. Realmente a história e os laços são muito interessantes, porque você estudou na PUC, e eu sei que de uma certa maneira, conviveu com a minha esposa, né, na faculdade lá do Serviço Social. E aquela passagem, no momento difícil, realmente, do segundo turno, que nós nos reunimos pelo menos umas 2 vezes no seu bar, para ficar ali contando os votos de Capivari e trilhar estratégias, né, com a esperança de igualdade, né? Nós tivemos uma derrota estrondosa, né, assustadora do ponto de vista do que se produziu depois, não do ponto de vista quantitativo, né, mas qualitativo. Foi uma derrota fenomenal e agora vivemos esse momento tão difícil, né, e que o país está mergulhado, acho que vamos falar disso em algum momento. Então, queria dizer da alegria de estar com vocês, e era para falar do livro. Eu acho que a gente começa essa conversa, eu estou lançando o livro Religião e Complexidade, pela editora CRV, e esse livro é fruto do meu trabalho de mestrado. Eu fico até assim chateado em lembrar, porque já tem alguns anos, né? Então, já tem aí a produção do doutorado, depois a produção do pós-doc. Mas esse livro ele trabalha um tema que se tornou extremamente atual, que é pensar a religião enquanto ciência, né, as ciências da religião, que é o campo da minha pesquisa, e numa perspectiva da complexidade, né, em diálogo com o pensamento do Edgar Morin. Acho que talvez a gente fale mais sobre ele, mas fica aí essa primeira apresentação. Tá ótimo. Então, bom...
Foi a Cleide a sua orientadora ou não? No mestrado? Não, conheci bem a Cleide. A Cleide trabalhei com a Cleide num grupo de pesquisa, que era justamente o grupo pós-Religare. Mas o meu orientador foi o mestre, né, o professor Queiroz, né? Querido Queiroz, e agora está emérito na PUC, né? Mas a Cleide eu tive uma relação, você trabalhou com ela na Uninove, né, me parece. Isso. Você vê como que o mundo ele dá voltas, né? O Queiroz, ele participou da minha banca de mestrado, e quem foi a minha orientadora foi a Isabel, que ela, inclusive, foi tua professora também, né? A Isabel é quem faz o prefácio do meu livro. A Isabel, que é a grande conhecedora do pensamento de Edgar Morin, não só conhecedora, amiga pessoal do Morin, né? Querida amiga. Um beijo na Isabel Petraglia, né? Vamos lá, então? Já aquecemos aqui? Gente, como a gente tem uma diversidade de público, a gente pediu um pouco para o Adelino começar trazendo a definição de direitos humanos e, enfim, a gente colocar isso nesse cenário um pouco, né? Que a gente vai falar disso ao longo da nossa conversa. Mas para que todo mundo chegue aqui, que a gente possa tentar falar uma mesma língua, vamos ouvir o professor Adelino, da onde ele parte com essa definição de direitos humanos, e dizer para vocês que a gente pensou em fazer essa live sobre esse tema, como a gente já tem falado sobre os direitos humanos nas nossas lives anteriores, né? A gente vem sofrendo vários ataques aos direitos humanos, principalmente a partir, né, não sei daí se vocês concordam, mas principalmente a partir do golpe, né, que foi dado contra a presidente Dilma. Enfim, hoje a gente tem tantos ataques aos direitos humanos que fica difícil até quantificar e nominar. Mas a gente, com a ajuda do Adelino, aí a gente vai tentar fazer esse percurso juntos. Então, tá com a palavra, Adelino, por favor. E obrigada, viu, pela sua disponibilidade já. Karina, ainda bem que você puxou o tema, porque senão eu e o Wilson ficaríamos aqui trocando figurinhas, né, do tempo de seminário, do tempo do mestrado, fizemos aí um caminho muito similar. Mas, Adelino, eu tenho a tarefa de ser chata, viu? Os meus alunos falam muito isso, tá? Eu sou a malvada favorita. Não, então, mas... eu vou fazer essa função aqui. Não, mas é importante essa disciplina também. Mas quando você pensa a temática dos direitos humanos, eu gosto sempre de dizer que os autores eles pegam o marco, né, do mundo moderno, do advento, né, da modernidade, mas, e principalmente naquele contexto da filosofia dos direitos naturais, John Locke. Então, ali você tem um marco, né, da perspectiva da construção, da defesa do que seriam os direitos humanos, né, o início. Mas eu sempre gosto de fazer eu diria assim, um caminho um pouco mais longo, pensando a história de longa duração, né? Então, a construção dos direitos humanos é uma construção do mundo ocidental, fundamentalmente, que recebe contribuições de vários povos. Então, a gente tem que pensar alguns autores, né, não os mais acadêmicos, mas alguns autores, inclusive, remetem à experiência da tradição judaica, e a experiência do cristianismo na construção de um ideário, de uma representação que tem por trás o conceito da dignidade da vida humana. Então, a partir do momento que você começa a construir essa visão de que a vida humana ela tem uma dignidade, passa-se também a articular alguns direitos que seriam inerentes, né, a essa vida. Ao longo da história, depois vai se dizer em direitos naturais, né? Mas eu acho que esse conceito ele é chave
para discussão, inclusive no contemporâneo. Porque quando se fala em dignidade humana, você está diante de uma realidade que não é fruto de uma conquista. Então, a dignidade humana não é algo que você tem porque você trabalhou e conquistou, porque você fez alguma coisa meritória e passou a tê-la, né? Então, a ideia de uma dignidade que é inerente à condição humana. Ela também não é algo que se ganha, do ponto de vista que alguém concede, né? Então, ela não dependeria de algum poder externo, né? De um rei, de um príncipe, de alguma autoridade que concederia essa dignidade para uns e não concederia para outros, né? E também a dignidade humana, ela não estaria relacionada com aquilo que você faz. Muitas vezes nós temos ainda essa visão, né? A dignidade humana relacionada com a profissão. Então, você até tem uma expressão, olha, você tem uma profissão muito digna, né? Como se houvesse profissões não dignas, né? E aquela profissão mais digna te daria, te concederia essa dignidade. Então, esse é um ponto de partida fundamental, né? A dignidade humana como uma realidade inerente da própria condição humana. A gente pode justificar essa dignidade humana numa perspectiva, como fazia no mundo antigo ou no mundo medieval, numa perspectiva mais religiosa ou metafísica, né? O homem é portador de uma dignidade porque ele é filho de Deus. Essa ideia da origem divina, que seria a fonte da dignidade humana. É evidente que o pensamento contemporâneo ele não vai nessa perspectiva. Então, aí você tem uma miríade de filósofos, né, uma multiplicidade de pensadores que estão debatendo a questão da dignidade humana. É evidente que nenhum resolve em definitivo, mas, de qualquer maneira, a gente poderia dizer assim, a dignidade humana aparece, né, ou se destaca como a condição da própria vida humana, né? O fato de nós todos estarmos vivos, isso já nos confere uma dignidade que nós não ganhamos, que nós não adquirimos por mérito e que nós também não perdemos. E aí é o ponto fundamental, né? A noção de que a dignidade humana é algo que não se perde, independente daquilo que eu faça, não é, da ação monstruosa ou uma ação extremamente sublime que eu venha a fazer, isso não me torna mais digno nem menos digno. Eu continuo sendo pessoa humana. Então, esse é um ponto de partida importante. Agora, dando um salto na história, a gente tem que pensar que o debate sobre os direitos humanos ele acabou ganhando mais corpo, né, do ponto de vista, inclusive, da divulgação, da publicização, né? Logo depois da Grande Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e com essa perspectiva, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é a carta que vai de 1948, né, e que tem um marco, que a gente lembra sempre 10 de dezembro de 48 como grande marco. Essa carta ela tem aí um significado simbólico, né, do ponto de vista de acenar que, diante de situações que aviltam, né, que destroem a vida humana, é preciso se declarar que a vida humana ela tem direitos fundamentais, né? Toda a declaração é amparada, está ancorada nessa discussão sobre a dignidade humana, né? E depois da declaração, você tem uma série de tratados. Veja, eu acabei não falando, não penso que seja uma palestra, né, no sentido de um curso de história, mas nós temos uma série de eventos, não é, que vão marcando a construção desse ideário de direitos humanos, ou a gente pode lembrar da Declaração dos Direitos do Homem no contexto do pensamento da Revolução Francesa, mas, de qualquer maneira, há toda uma situação histórica que leva a enfatizar
que o homem é portador de direitos fundamentais. E esses direitos têm como base a afirmação de uma dignidade humana, que é uma dignidade inerente à condição de ser gente, né? Então, todos nós, talvez seja essa a boa notícia, né? Todos nós somos portadores de uma dignidade fundamental e, por conta dessa dignidade, avançamos, né, para pensar os direitos humanos. E são direitos que se ampliam, né? Se, no primeiro momento, a Declaração Universal ela circunscreveu um código de direitos, com o avanço das relações sociais, o avanço da vida em sociedade, esses direitos eles vão se ampliando e vão se tornando cada vez mais complexos, né? Não sei se é um bom panorama, né? Eu volto aí a palavra para a gente poder avançar. Eu achei que ficou super claro para a gente dar seguimento. Wilson, você tem alguma questão já? Vamos esperar o pessoal ou eu sigo? Não, eu acho que o Adelino ele coloca é fundamental nos dias de hoje, né? Porque quando nós pensamos em direitos humanos, nós estamos referindo exclusivamente a isso, né? A todas as pessoas, a todas as vidas, né? Ontem ou antes de ontem teve aquele evento nos Estados Unidos, algo bárbaro, né? Que um policial ele matou um homem negro, teve uma revolta muito grande nos Estados Unidos. Então, assim, para determinados grupos de pessoas, há os direitos humanos, ninguém questiona. Agora, para outras pessoas, parece que esses direitos humanos eles não existem, né? E aí entra falácias, etc. Eu queria só complementar, quando eu dava aula de ética no serviço social, um dos princípios fundamentais que a gente tem, né, um dos valores que a gente tem na nossa profissão, é a defesa intransigente dos direitos humanos, né? E quando você fala isso em sala de aula, Adelino, você falou, né, como os direitos humanos foram ficando conhecidos, né? Quando a gente fala isso na sala de aula, uma das primeiras coisas que você escuta sobre direitos humanos é justamente o oposto do que os direitos humanos querem dizer, né? Então, acho que essa divulgação dos direitos humanos o senso comum leva a maioria das pessoas a reproduzirem a visão dos direitos humanos de forma negativa, né? Dos direitos humanos para bandidos. Essa reprodução da fala principalmente que eu lembro aqui do ratinho, né? Enfim, como é que a gente pode conversar sobre isso, assim? Como é que você acha que os direitos humanos foram sendo conhecidos, vamos dizer assim, dessa forma pejorativa, né? Eu acho que aqui tem um ponto fundamental que aparece na fala do professor Wilson, que é a questão do caráter abstrato, né, do debate sobre direitos humanos. Então, mesmo quando os filósofos, quando a gente pensa o John Locke, antes o Thomas Hobbes, essa ideia dos direitos naturais, eles tinham uma dimensão bastante abstrata, porque ou depois, né, no pensamento iluminista e avançando, a gente falou da declaração, né, dos direitos do homem, dos direitos humanos, né, e ligando ao tema da cidadania, é abstrato porque não alcança, Wilson, a dimensão mais universal, né? Então, a visão dos direitos humanos, que vem desde a Europa, não impediu que a Europa avançasse num neocolonialismo, né? Não impediu as sociedades se estruturarem em torno do patriarcado, né? Não impediu o desenvolvimento de sistemas econômicos como o nosso, né? Profundamente marcados por uma dinâmica de opressão e de exploração. Então, esse é um ponto, né? E que enfraquece o debate no campo dos direitos humanos, porque você fala de algo que não é uma realidade. Quando você fala, e aí trazendo para o Brasil, né?
ou quando o Wilson traz o exemplo, né, dos eventos lá nos Estados Unidos, mas a gente pode pensar, há uma semana atrás, né, o João Pedro, né, o jovenzinho no Rio de Janeiro. Quer dizer, falar em direitos humanos é uma ideia abstrata, e essa abstração ela pode ter um efeito, aí a crítica do Marx, né, sobre no campo da filosofia do direito, é justamente esse caráter abstrato que cria uma ilusão e que tem uma função ideológica, né, de você prometer aquilo que nem sequer existe. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é importante, e aí é um caráter que a gente poderia pensar, que é a dimensão mais revolucionária do programa dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles se constituem no Ocidente como um debate, inclusive do campo liberal, né? É um debate que não tem um caráter revolucionário, mas ele vai alcançar uma dimensão mais revolucionária, inclusive quando você tem as revoluções, né, no campo do mundo socialista, principalmente com o surgimento da União Soviética, né, e toda a ideia dos países alinhados a um socialismo, né, ou pelo menos uma economia estatal planificada e planejada, você tem ali a garantia de direitos sociais. E isso vem para o Ocidente também, né? E hoje a gente percebe o seguinte: a esquerda no mundo todo, ela sempre teve um distanciamento com as pautas dos direitos humanos e sempre fez muita crítica, no sentido de dizer que direitos humanos é um discurso burguês, digamos assim. Mas hoje esse tema acaba sendo fundamental e até revolucionário, porque nós atrelamos direitos humanos com democracia, nós atrelamos direitos humanos com a pauta de igualdade social, né? Então, o programa dos direitos humanos ele passou a ter um conteúdo profundamente transformador. Mas é importante dizer, né? Ele está em contradição com a dinâmica do mundo capitalista. Não é possível pensar que o programa dos direitos humanos vai ser executado, né, efetivado numa sociedade tão desigual, né? Porque na base dos direitos humanos está a ideia de uma sociedade de iguais. Mas eu queria voltar ao seu tema, eu acabei me desviando. Quando a gente pensa na realidade do Brasil, então essas violências contra o negro, a violência contra a mulher, a violência no Brasil, não é que é uma violência dirigida agora, inclusive, do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista efetivo, né? Quando o ministro da Educação ele diz que não gosta do termo povos indígenas, ele vai produzindo uma violência também simbólica, né? Mas ele produz, enquanto governo, uma violência efetiva, que a gente acompanha, que é justamente esse processo de não reconhecimento da cultura, de não reconhecimento e não demarcação de terras, bom, toda essa violência que nós estamos mergulhados, né? Então, há um ataque aos direitos humanos do ponto de vista da leitura simbólica, e aí você acena, né, a ideia do proteger bandido, mas há um ataque aos direitos humanos efetivo, da destruição de um projeto civilizatório. Então, quando eu faço esse resgate, falando, né, que o tema dos direitos humanos está né, a gente pega elementos na tradição mais remota do cristianismo, passando por a tradição judaica, a gente está dizendo o seguinte: o programa dos direitos humanos está na base da civilização ocidental, né? O ataque aos direitos humanos é a destruição dos pilares dessa civilização. Por isso que a gente chama de barbárie, né? Nós estamos nos caminhando para a barbárie por quê? Porque é uma sociedade que destrói as bases civilizacionais, né? Claro que a gente pode discutir, e eu vou parar de falar um pouco para sentir as provocações de vocês, mas a gente pode discutir quais são, né, as perspectivas para a efetivação dos direitos. Mas antes, queria só ressaltar isso. Eu acho que você colocou um ponto, você fala do golpe de 2016, né?
a gente vai percebendo que essa desconstrução do repertório e da pauta dos direitos humanos é uma desconstrução de longa data, né? A ditadura militar já fazia isso, mas tem um marco, né? Em 2014, 2015, há todo um movimento, principalmente encabeçado pela grande mídia, de criminalização da juventude. A gente começa a debater, olha, veja que coisa interessante, o Brasil tinha avançado no sentido, né, do desarmamento, o Brasil tinha avançado na fundamentação do ECA, né, que você conhece tão bem, né, Karina? O Brasil tinha avançado numa perspectiva de alguns estatutos, Estatuto do Idoso, né, Estatuto da Juventude, que são estatutos que acabaram ficando no esquecimento. Mas a sociedade brasileira, do ponto de vista da construção legal, estava avançando, né, numa legislação, inclusive, mais alinhada, né, e avançada no sentido de comparação com outros países, né, de defesa dos direitos fundamentais. E aí nós vivemos uma crise em 2013, que são as manifestações, né? 2014, a Dilma é reeleita num cenário adverso, e 2015 nós temos na grande mídia todo aquele ataque e criminalização dos jovens, né? Aquele debate sobre a idade penal já colocava em evidência a crítica profunda aos direitos humanos. Então, ali, os direitos humanos apareciam nas capas, né? Podia até ter trazido aqui algumas telas, na capa da revista Veja, por exemplo, né? Colocando como se os jovens fossem os grandes responsáveis pela criminalidade. E depois, quando a gente vai ler os dados, é incrível, né? A juventude é a grande vítima da violência, mas ali aparecia que era preciso reduzir a idade penal, porque os adolescentes estavam assassinando, né? E não tinham nenhum tipo de lei para reprimir, tinha imunidade por conta da idade, né? Então, eu acho que aqui a gente faz um pouco esse recorte num período dramático de uma mudança, né, que é 2015, e essa mudança vai se acirrar com o golpe. A gente tem, com a presidência do Michel Temer, né, a desconstrução da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, a desconstrução no sentido do esvaziamento, ali começa um processo que se aprofunda no governo Bolsonaro, que era justamente a secretaria existia, mas formalmente, né? Ela já não tinha mais a estrutura da secretaria. E hoje, com o governo Bolsonaro, o que a gente pode dizer? Né? Havia uma unidade, né, entre as secretarias, e a titular é a Damares, né, que não entende nem de religião e muito menos de direitos humanos, né? Adelino, eu não sei, né? Eu vou por um caminho, tô pensando num caminho aqui, mas é porque eu preciso contar para o pessoal que quando eu estava lá em Capivari e o Adelino começou com um curso dele de Direitos Humanos, eu queria ser aluna dele, né? Mas é que depois eu voltei para São Paulo. Então eu vou dar uma de aluna aqui, porque eu estou fazendo anotações, eu estou aproveitando muito o que você está dizendo. E como a gente tem falado bastante também nos nossos encontros anteriores, né? Eu queria só que você falasse mais um pouquinho sobre essa diferença da civilização e barbárie, porque a gente estava pontuando aqui que no primeiro turno, mas mais especificamente no segundo turno, a gente falava dessa diferença entre o Haddad e o Bolsonaro, colocando um como civilização e o outro como barbárie, né? Então, se você pudesse explicitar um pouquinho mais por que a gente dizia isso, né? Do que a gente está falando quando a gente faz essa diferença, né? Karina, é importante dizer que, na realidade brasileira, nós sempre vivemos a barbárie, né? Os pobres sempre estiveram numa posição de pobreza, de miséria, de abandono. Então, a barbárie sempre é uma realidade. A grande questão que aparece, e aí nós tivemos
na experiência dos governos democráticos e populares, né? Nós tivemos um lampejo, né? Um aceno para uma sociedade um pouco menos desigual, né? E algumas estruturas promovidas principalmente no governo Lula, né, de fortalecimento da educação pública. Hoje eu sou professor do Instituto Federal, é um projeto que nasce, inclusive, né, do Haddad, o Haddad que vai levar à frente isso. Mas a grande questão é a América Latina como um todo, a gente tem que lembrar da tradição do pensamento latino-americano, mas o Brasil, no contexto da América Latina, sempre foi um continente que viveu às margens da barbárie no sentido da pobreza e de ser alijado às condições de uma vida com um mínimo de dignidade. Depois eu tenho uma tela que eu quero mostrar para pensar a importância dos direitos humanos na prospecção do que a vida pode ser, né? A gente sabe o que tem sido negado à vida. Então, essa sombra da barbárie sempre esteve posta, né? Nós vivemos num dos países com os índices de concentração de renda assim exorbitantes. Bom, mas, de qualquer maneira, existia um referencial que é no nível do projeto, né? Então, é aquilo que nós não tínhamos, mas que estava no nosso horizonte. A ideia da justiça social, né? A questão do enfrentamento a todas as formas de preconceito. Então, é claro, sempre tivemos um país marcadamente racista, mas o racismo estava na sombra, no sentido de que aquela era uma realidade que nós queríamos negar e esconder, né? A barbárie ela vai se revelando na medida em que esses princípios, e a gente pode nominar princípios civilizacionais, de solidariedade, de justiça, do direito, a defesa aberta, né, da democracia inclusive de alta intensidade, da pluralidade. Esse era o nosso horizonte. Agora, a barbárie se coloca quando nós perdemos esse horizonte e, de maneira cada vez mais explícita, nós assumimos que ser preconceituoso é uma questão de decisão pessoal, né? Eu posso ter preconceito, sim, qual é o problema? Eu assumo o discurso contrário à dignidade humana, aos direitos humanos, abertamente. Então, nós temos uma pauta que ela não é mais civilizacional, ela é a destruição da civilização. A barbárie significa o caos, né? Qual é o tipo de sociedade ou de sociabilidade que nasce da afirmação do preconceito, da ideia de que eu sou dono da minha mulher, então eu posso, inclusive, agredi-la, né? E ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a destruição de um projeto que não existiu na sua concretude, mas era o nosso horizonte, não é? É por isso que a gente sempre fala em filosofia que a ideia, o projeto civilizatório, ele aparece muitas vezes como uma utopia. É aquilo que a gente quer chegar, né? Quando a gente lê o Tomás Moros, por exemplo, né, na Utopia, aquela sociedade de iguais. Bom, agora, o que a barbárie nos promete? Ela nos promete a distopia, né? É uma sociedade dominada pelo mais forte, pela violência. A gente poderia dizer que esse governo Bolsonaro, com seu aparato de milícia, a sua linguagem chula e a sua política econômica ultraliberal, que decreta a morte dos pobres, né, o empobrecimento da população em geral, é um governo que nos traz a distopia, e aí sim a barbárie, né? A hora que nós chegarmos ao ponto de nos depararmos, né, com milhares e milhares de pobres, de miseráveis pelas ruas, nós vamos entender o que é a barbárie, né? Esse é um projeto de destruição civilizacional. Eu acho que aqui a gente tem um ponto, não sei se elucida, né? Se ajuda a pensar. É claro que a perspectiva civilizacional ela não se realizou. A gente pode fazer todas as críticas, e que o Marx faz também, né? Mas
era um horizonte, nem esse horizonte nós temos mais. Não, perfeito, perfeito. Wilson, eu vou só dar um alô aqui para o pessoal que foi chegando, tá? E ler um pouquinho os comentários enquanto você toma uma água aí, Adelina. Enfim, o Dirceu já tinha falado, a Marta Brandão, a Fátima Ribeiro, Fátima Lopes, Midiane Lima, Fábio da Silva Câmara, quem mais está aqui? O Dirceu está colocando que trabalhou 2 anos na pastoral carcerária, visitando uma vez por semana o CP Vila Independência, próximo à Vila Prudente, em São Paulo, e que a população privada de liberdade é uma das que mais sofre preconceito, que é negada a dignidade humana, né? Ele complementa depois falando que a gente tem mais de 350 anos de escravidão, então que é uma negação total da dignidade humana e que o Brasil tem uma dívida eterna, histórica, o segundo país do mundo com a maior população negra depois da Nigéria. Quero saudar aqui também a professora Cristina Baltazar, que está nos privilegiando com a sua atenção, escuta e audiência. Pessoal, podem mandar perguntas, tá? A gente está acompanhando o chat aqui com vocês, esperando as perguntas de vocês, os comentários, enfim. Eu também gostaria de mandar um abraço para o pessoal da filosofia, que fez filosofia junto comigo, e na mesma faculdade do Adelino, o Cláudio Bertotto está aqui, o Fabiano, o Dirceu, o Juliano Perosa. Grande abraço, pessoal. Adelino, Deixa eu só perguntar se ele já quer que coloque a tela. Você já quer que coloque a tela, Adelino? Vamos ver a pergunta, a questão do Wilson, e depois a gente pode colocar. Tá, joia. Eu acho que pegando um pouco nessa linha que o Dirceu colocou, o Brasil ele foi um dos últimos, o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, esses mais de 350 anos. Você tocou em um assunto muito importante, que foi a questão da mulher, né? A mulher era tida como propriedade do homem, inclusive nós tivemos ao longo da história, o homem tinha até o direito de matá-la. Então, assim, no nosso país sempre parece que teve isso, né? Pessoas que são pessoas de direitos, tá? E pessoas que não têm direitos. Por exemplo, o escravo, a mulher, o índio, e o pobre de modo geral. Só que hoje a gente está assistindo muitas pessoas que são contra os direitos humanos, quando algo acontece com eles, a primeira coisa que eles fazem é falar dos direitos humanos. Ou seja, para esse grupo de pessoas tem que ter direitos humanos. Esse grupo de pessoas, eles pedem que a sociedade viva dentro de um Estado democrático de direito. Eu vou dar um exemplo de uma reportagem de hoje, da Folha, que o Sérgio Moro ele pediu ao STF algo que ele negou ao presidente Lula, né? Que isso seria uma outra discussão, mas, ao meu ver, a Lava Jato ela tem um papel fundamental nessa quebra de direitos humanos. E um texto que você escreveu, se não me falha a memória, antes de ontem, dizendo assim, que para o mercado tudo, para o ser humano nada. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Por que para os ricos, para o mercado, para o sistema financeiro, nós temos direitos, nós temos financiamento, e para outras pessoas nós não temos nada? Ô, Wilson, deixa eu só antes dar um abraço no Dirceu Hort, né? Você falou do Bertotto, que está aqui nos acompanhando também, querido Bertotto, Perosa, a gente já tinha falado. E eu desde a live que eu fiz com o Paulo Teixeira, eu estava para dizer isso para o Dirceu, né? A minha sogra, Dirceu, ela faz pastoral carcerária já há 15 anos, né? E eu acho que vocês foram quase contemporâneos, mas penso que você saiu um pouco antes, né? E a pastoral carcerária é um desafio. Na linha do que o Wilson tem falado,
é essa estrutura, né, de uma sociedade que ela mantém quase que a lógica, né, do antigo regime, né, a lógica de privilégios, né? Agora, a palavra privilégio é uma palavra ruim, porque hoje ela tem sido desgastada, né? Então, a gente cai no absurdo do governo entender que funcionários públicos, como professores, são portadores de privilégio, né? Não há nada mais absurdo, ou é um contrassenso, né? Achar que um professor universitário tem algum tipo de privilégio. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa sua observação é importante para a gente pensar numa sociedade que é historicamente marcada pela desigualdade. Aqui existe uma coisa que é muito diferente, talvez, do que foi construído na Europa. Apesar dos limites da Europa, não estou exaltando, mas existe o ideário no mundo europeu e nas sociedades ocidentalizadas da Europa, que a igualdade é um valor. A igualdade nunca foi um valor entre nós. Aliás, a ideia de igualdade é algo que pesa, não é? Ninguém quer ser igual. Aliás, a gente falava da queda da Dilma, né? Há muitos teóricos, o Gessé Souza, ele fala muito isso, né, da elite do atraso, mas ele fala também de uma sociedade que não aprendeu o valor da igualdade, da perspectiva de que o pobre também pode ter algumas oportunidades, né? Então, esse é um problema muito sério, porque essa visão de que a sociedade é desigual e a desigualdade é natural, ela está arraigada, inclusive, na mentalidade dos mais pobres, né? Quando você fala, Wilson, você me lembra muito o gesto do professor Zé Cardonha. Várias vezes eu vejo, na sua maneira de dar aula, né, nos seus vídeos, algumas expressões do Zé Legal, né? E o Zé Legal, ele falava uma coisa em aula, deve ter falado com vocês também, professor José Cardonha, professor de filosofia política, e ele falava da conversão. Ele usava esse termo, ele falava de Isaías, né, mas também trabalhava com Marx, né, do Lupen, etc., para falar da importância da conversão do pobre, né? É claro que há uma ideologia, que propaga o valor da desigualdade, e isso está na cabeça, no imaginário das pessoas, né? O mundo é naturalmente desigual. Aquele que é doutor, aquele que que ganha mais, independente de como é que ele teve dinheiro, ele está numa condição de superioridade, né? Esse é um problema muito sério, porque essa construção ela precisa ser feita, né? Que as pessoas... Porque quando você trabalha a perspectiva de um mundo desigual e que as pessoas têm lugares diferentes do ponto de vista não da exaltação da diferença, mas a diferença social, né? A diferença econômica, a diferença do status, né? Você não consegue construir um projeto de uma sociedade igualitária, porque as pessoas estão defendendo, inclusive, né, uma perspectiva de desigualdade. Esse tema do valor da igualdade é algo que precisa ser construído para nós, né? Nós não temos essa relação com as mulheres, com as crianças, com os jovens, né? Nós temos essa relação dentro dos partidos políticos, inclusive de esquerda, que você se coloca numa condição de superioridade e que não há uma visão, de fato, de uma democracia radical, né? E aí entra um outro ponto importante para os direitos humanos, que é a perspectiva de uma democracia de alta intensidade, participativa, não é? Onde as pessoas sejam valorizadas. Agora, veja, não é dizer assim, valorizar todo mundo, o mais pobre, o mais simples. É você romper uma lógica que produz pessoas mais pobres, né? O valor, o que nós defendemos enquanto diversidade, é diversidade étnica, diversidade cultural, a diversidade de gênero, né? A gente pode pensar até do ponto de vista ambiental, mas não é diversidade do ponto de vista econômico.
Nós queremos uma sociedade economicamente de iguais. Eu acho que a gente podia pôr a tela, Karina, porque ela vai ilustrar e vai trazer alguns elementos que eu queria falar. Depois, então, eu faço a pergunta aqui do Perosa, tá? Vou compartilhar a tela, então. Essa tela que você vai compartilhar, ela é interessante porque eu coloco um pouco essa perspectiva do Programa dos Direitos Humanos, né? No sentido de dizer, na sua radicalidade, os direitos humanos eles nos lançam para uma nova ótica de sociabilidade. Não sei se dá para ver, então eu coloco embaixo a dignidade humana como base, o reconhecimento de que todas as pessoas são portadoras de uma dignidade, elas não perdem, né? Uhum. Em hipótese alguma, eu posso ser um criminoso, é uma discussão que as pessoas têm dificuldade de entender. Eu cometo um crime, o meu crime é uma violência contra a humanidade do outro, mas o crime que eu cometi não me tira da condição de ser humano, eu continuo sendo ser humano, né? E, a partir disso, eu avanço para os direitos humanos. E a gente tem que pensar, ali eu coloco, né, essa evolução do debate do campo dos direitos políticos, civis, sociais, e hoje, numa sociedade complexa, os direitos emergentes. Agora, quando é que a gente avança nos direitos humanos? Tudo depende da concepção de vida que nós temos. Qual é a concepção de vida? Então, imagina o seguinte, esse é um debate que se dá com grupos de católicos, por exemplo, ou de religiosos, né? Há muitos católicos que defendem direitos humanos, mas eles têm um limite, porque tem uma visão do que é a vida como um dom de Deus, né? Então, nesse grupo que tem uma concepção restrita do que é a vida, a questão da homoafetividade, a questão do aborto, vai ter mais dificuldades. Então, qual é a concepção de vida que nós temos? Talvez essa concepção de vida é importante para dizer o seguinte: aquilo que a minha mãe tinha como perspectiva há 70 anos atrás, como meta de vida, não é mais compartilhado com muitas mulheres hoje. Então, o que a minha mãe, a minha bisavó, tinham como expectativa, e claro, estou dizendo que isso não é uma construção delas, é uma construção social, né? Mas naquele momento a expectativa e a concepção de vida, ela tinha alguns limites. Como nossas concepções hoje de vida, elas também trazem limites, né? Então, quanto mais complexa a nossa visão do que é a vida, mais direitos nós vamos demandar. Eu vou dar um exemplo, né? Em realidades muito carentes, a luta por direitos humanos é uma luta por moradia, é uma luta por comida, é uma luta por escola, né? Em realidades mais sofisticadas, se eu pudesse usar esse termo, você vai ter outras demandas, porque a vida se expande, né? Oxalá a vida se expanda para todas as pessoas, né? Então, e a gente vai tendo nessas concepções de vida o surgimento de novos sujeitos de direitos, né? Então, a gente pensa no jovem, na criança, não é? E novos direitos, novas demandas, o acesso ao mundo digital. Eu vou dar um exemplo muito interessante que você estudou na PUC. A PUC fez no primeiro andar, exatamente, primeiro andar, um banheiro unissex, né? Essa é uma demanda do mundo contemporâneo, são os novos sujeitos de direitos que demandam o quê? A possibilidade de ir num banheiro que não é nem para homem nem para mulher. Então, alguém vai dizer, mas isso é uma demanda legítima? É uma demanda legítima para um grupo, né? É uma demanda legítima para um contexto de realidade social. É evidente que quando, talvez o Wilson tenha trabalhado, quando a gente vai para regiões muito carentes, como Coelho Neto, no Maranhão, Duque Bacelar, as demandas humanas, elas são as mais básicas, né? Então, bom, isso para dizer que a complexidade da vida, ela deve avançar
para uma visão de uma nova sociabilidade, né? E você que foi professora de ética, há uma relação aqui entre a ética, a perspectiva dos valores mais interpessoais, né? E a dinâmica da política, porque o Programa dos Direitos Humanos ele avança para um projeto político de sociedade. Mas quando a gente fala em nova sociabilidade, a gente está dizendo o quê? Essa relação com o outro, na relação cotidiana, mas também na relação com a natureza. Hoje se fala, né, se trabalha o tema dos direitos dos animais, dos direitos ambientais, né? Então, a questão planetária, da sustentabilidade e do legado que nós vamos deixar às futuras gerações, e avança, né, no limite para se pensar o quê? Uma outra economia. O Programa dos Direitos Humanos aponta que esse modelo econômico ele não é possível, né? O ultraliberalismo do Paulo Guedes, então, com a Escola de Chicago, isso é uma loucura, né? Isso é um programa que destrói qualquer perspectiva de direitos humanos. Não sei se ajuda um pouco, né, do ponto de vista mais didático, né? Perfeito. Posso interromper o compartilhamento da tela, Adelino? Claro, claro. Não, foi perfeito, ótimo. Eu acho que eu vou fazer a pergunta, então, do Perosa, tudo bem? Claro. Mas antes, Karina, eu gostaria de falar que eu estou recebendo várias mensagens aqui, muitas pessoas nos elogiando, dizendo que essa live está muito boa. Parabéns, Adelina. Pode perguntar. Então, o professor Perosa fala assim: a afirmação dos direitos é luta. Gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre como rearticularmos as forças progressistas para contermos essa devassa sobre os direitos conquistados, conquistados recentemente, principalmente das minorias. Deu para entender? Deu, claro. Perosa, querido Perosa, né? É o Perosa ou é o Bertotto? Perosa. Juliano Perosa. É o Perosa. Eu fiquei em dúvida, que eu pensei... Bom, mas eu penso o seguinte, é evidente que nós trazemos eu diria assim, uma somatória de muitas derrotas, né, desde 2013. Mas isso acentua em 2016, e essas derrotas significaram um saldo muito negativo no campo dos direitos, em todos os sentidos, né? Direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos ambientais. Semana passada, no vídeo da reunião ministerial, o ministro dizendo, olha, vamos aproveitar o clima, né, para passar a boiada do ponto de vista da legislação ambiental. Então, aquilo que a gente dizia é que há uma destruição simbólica dos valores civilizacionais do campo dos direitos humanos, e essa destruição simbólica ela é acompanhada, ou ela é precedida, talvez até, de uma destruição efetiva, né? Agora, há uma questão aí que os direitos humanos, do ponto de vista dessa construção teórica que a gente falou, né, do pensamento iluminista, etc., mas ele decorre de luta, ele é fruto de conquista. Para nós, brasileiros, nós temos o marco da Constituição de 88, que é uma Constituição importantíssima, né? No momento que o Brasil consegue articular um Congresso, né, e todo o movimento da Constituinte, de pessoas que fazem a leitura, inclusive, das demandas sociais, né? Então, não só pessoas do ponto de vista do preparo teórico, mas os movimentos sociais muito fortes e engajados que vão dar o tom da Constituição, né? O que nós temos hoje, não quero falar o óbvio para o Juliano, é o enfraquecimento dessas forças sociais. Mas esse enfraquecimento não se deu por acaso, né? Ele é fruto também de uma desconstrução do outro lado. Quando a gente pensa nos sindicatos, que foram estrangulados do ponto de vista orçamental, né? Então,
do ponto de vista, Juliano, inclusive das forças religiosas, se nós tínhamos lá o caldo das comunidades eclesiais de base, né, de uma visão religiosa que não é só católica, mas que vem do pensamento latino-americano, que tinha um caráter revolucionário, há uma contraofensiva, e essa contraofensiva ela talvez não tenha sido percebida e compreendida no seu processo, né? Inclusive com os movimentos de renovação. Hoje, quem tem uma aderência junto às comunidades não são mais os líderes comunitários, e a gente pode pensar que os espaços comunitários eles também foram esvaziados, né? Os conselhos, a ideia do centro comunitário foi totalmente cooptado, né? E aparelhado. Aliás, esse era o ataque que sempre se fez aos governos do PT, né? Que aparelhava, mas a gente percebe que quem aparelha sempre foi a direita, né? E aparelha de maneira eficiente. Eu quero só dar um outro dado, por exemplo, Juliano, a construção dos institutos federais, que representou um passo, eu sei que você também é professor do Instituto, né, em Ponta Grossa, que representou um passo fundamental, né, do ponto de vista da democratização da educação, do avanço da educação pública gratuita, né, tudo que o Instituto significou e a expansão da rede federal com as universidades também. Mas nós não conseguimos colocar um dispositivo que tirasse do plano, né, da entrada nos institutos, das pessoas que não compartilhavam de um projeto profundamente social e até revolucionário de educação, né? Alguém vai dizer, pô, Adriano, o que você está dizendo aí? Que tinha que criar um mecanismo para que as pessoas do pensamento mais neoliberal não entrassem? É isso que eu estou dizendo. Nós não conseguimos nos antever, e hoje os institutos estão tomados, né? Inclusive de pessoas que votaram nesse governo e que apoiam de maneira enlouquecida, né? Porque a sobrevivência delas que está em jogo, os projetos como Futuris, que tem como meta a privatização da educação pública. Então, esse é um ponto, né? Eu queria lembrar que tem mais ou menos uns 15 anos, eu fiz um convite para o Queiroz e para o Cardonha para que a gente escrevesse um artigo, né, para tentar analisar o enfraquecimento daquela experiência de uma espiritualidade das comunidades eclesiais de base. A gente não fez o artigo, não sei se teríamos fôlego, né? E hoje tem muita produção interessante para mostrar o quanto foi determinante para esse outro modelo de sociedade o aparelhamento das igrejas, porque a igreja ela tem força social, não é? Bom, agora, como é que nós vamos recompor um processo de resistência? Primeiro, é preciso apontar, do ponto de vista do horizonte político, os elementos que são comuns. Às vezes a gente estranha quando a presidenta Dilma ela diz assim, olha, é preciso uma unidade nesse momento em torno da democracia, eu vou falar alguma coisa sobre isso, inclusive dialogando com quem apoiou o golpe de 2016. A própria Dilma aponta isso, né? Nós temos o caso no Rio de Janeiro do Freixo, que escancara a crise dentro do PSOL, dentro das esquerdas, que não querem dialogar com o PT, por exemplo, não querem o protagonismo do PT, né? Então, se nós não conseguirmos nos entender do ponto de vista da pauta fundamental, né, do projeto de sociedade, do campo democrático, eu não estou nem falando do campo da esquerda, né, do campo democrático, nós não vamos conseguir reverter esse processo de perda de direitos. E essa unidade ela vai se construir, inclusive, nas articulações que nós temos que fazer. E não são articulações fáceis, né? Eu tenho aqui em Piracicaba feito a disputa, e meu nome está posto como pré-candidato pelo PT, mas construir a unidade com
os companheiros, com as companheiras do campo democrático, é um desafio. Isso, um tema que aparece, né, agora nós começamos a ter mais clareza, por exemplo, a pauta identitária, né? Nós não conseguimos construir uma visão, por exemplo, um diálogo com o movimento negro, porque existe uma pauta identitária que nos tira do horizonte a dimensão da luta de classes. Então, é como se a defesa da dignidade do povo negro não estivesse intrinsecamente relacionada com o projeto anticapitalista, né? Nós não conseguimos falar claramente. Bom, eu estou dizendo que a pauta identitária, eu estou pensando no movimento negro, a gente poderia pensar no movimento, em parcelas do movimento feminista, e também não o movimento negro como um todo. Mas, de qualquer maneira, a pauta identitária é um elemento que tem impedido, né, o avanço de uma leitura mais ampla da luta que está posta, que é a luta de classes, né, para a gente usar as expressões do marxismo. Agora, todo mundo fala que a solução é voltar às bases, não tenha dúvida. Mas como é que se volta às bases? Qual eram as bases que nós tínhamos? As nossas bases eram as comunidades eclesiais. Para nós aqui, não é? Eu e o Wilson, era a igreja. Agora, essas bases, elas nós não alcançamos tão facilmente. Quem que alcança a base, a realidade do povo? Hoje são os pastores, né? Então, esse processo é muito mais difícil. Como você desenvolver um campo de resistência e, infelizmente, nesse momento específico que o Brasil passa, eu não acredito que nós vamos ter um golpe. Do ponto de vista, vamos ter um acirramento, uma tensão, mas essa ideia do golpe militar, eu acho que não está totalmente colocado no horizonte, né, dos militares. Está colocado nos planos do governo Bolsonaro, isso não tem a dúvida, né? Inclusive, ele não esconde isso, ele verbaliza. Mas nós vamos ter muitas perdas do ponto de vista da nossa articulação. O Juliano começa a questão direitos decorre de luta. Direito é conquista, né? Nós vivemos hoje uma situação de desarticulação. Então, nós estamos enfraquecidos, inclusive, do ponto de vista do nosso isolamento. Nesse momento que o governo federal aproveita a pandemia para emplacar as reformas, inclusive no campo administrativo, né, em todos os lugares do mundo, nos países mais liberais, o governo cedeu, né, houve uma atenção. Aqui no Brasil, nós temos uma renda básica de R$600, que é insuficiente, e ela é precária, né, insuficiente, precária, o tempo é muito limitado, né, e ela não chega. São várias e várias pessoas, milhares de pessoas que não receberam. E, do outro lado, nós não temos o Estado protegendo o pequeno empresário, o microempresário. E aí, quando o pequeno empresário vai para a carreata e pede abertura do comércio em plena pandemia, porque ele está diante de uma situação que, se não tiver a ação do Estado com políticas públicas, ele vai quebrar, não é? Ele vai quebrar, não vai subir. Então, quer dizer, nós vamos caminhando para uma situação de caos. E nós não temos a força do nosso corpo na luta. O que quer dizer isso? Né? Nós estamos produzindo notas. Hoje eu tenho que escrever uma nota daqui a pouco, porque aqui em Piracicaba... nós estamos produzindo notas, nós não estamos na luta de frente. Nós não conseguimos nos mobilizar do ponto de vista da pandemia. Se a gente tiver... Aliás, Fala, Karina. Aliás, hoje o Wilson mandou um postzinho para a gente, né? Tipo um meme. Não foi, Wilson? Com os Estados Unidos, eu esqueci o nome do lugar, pegando fogo. Minneapolis, e né? escrito embaixo, nota de repúdio, né? Mas eu gostaria de colocar uma coisinha também. Eu concordo com o Perosa
qualquer dia eu vou fazer uma live, eu, Peroz e Bertotto, só para a gente ficar discutindo aqui, a gente vai ficar brigando 1 hora. Mas eu concordo e discordo. O Adelino é um exemplo disso. Olha só, o Adelino, ele é pré-candidato a prefeito. Se nós olhássemos isso há 20 anos atrás, isso seria impensável. O Adelino negro, tá? O candidato a prefeito não teria. Mas só que não é só o Adelino. Eu tenho várias alunas mulheres negras, que são candidatas ou a vereadora, poucas a prefeito, tá? Alunos, tá? Que há pouco tempo atrás estava na sala de aula, se matava para pagar... Uma ex-aluna nossa, transexual. Isso. Então, olha só. Então, isso que a Karina ela acabou de colocar. Quando que a gente imaginava isso? Tá? Era uma coisa impensável. Então, assim, havia no passado, sim, eu concordo, o sindicato forte, os movimentos eclesiais de base. Hoje, talvez o maior desafio é que a resistência está fragmentada. Tá? Várias pessoas. Não há uma unidade assim, que também, muitas vezes, a unidade, se for uma unidade que massifica o movimento, isso é ruim. Tá? Então, a gente tem que aprender. Eu acho que isso que você colocou, Adelino, as identidades, as diferenças, a igualdade, e aquilo que nos une. Vamos nos unir nos pontos comuns e enfrentar o inimigo. Depois que nós criamos esse canal, várias pessoas, elas falam para a gente, olha, que legal, a gente estava em casa, vocês estão apresentando uma alternativa, uma outra visão. Então, assim, as pessoas, elas estão procurando. Talvez nós não estamos sabendo como fazer, tá? Então, o Adelino, ele é um exemplo disso. O Perosa tem que ler mais Paulo Freire, tá? E a gente tem que articular, a gente tem que tentar sair da nossa bolha, porque a bolha, ela aprende muito. Adelina? Oi, Wilson, mas eu acho que a questão, você tem razão, assim, não é? De uma certa maneira, quer dizer, nós não estamos derrotados, né? Aliás, essa eleição de 2020, ela é um marco, porque é na municipalidade que nós vamos poder construir a resistência para a disputa de 2022. Então, quer dizer, é todo um trabalho de preparação. Agora, essa falta de unidade do ponto de vista de enxergarmos, né, o horizonte utópico e ficarmos presos em pautas particulares, né? Esse é um processo, esse processo de fragmentação nos enfraqueceu. Mas não é só isso, né? A gente estava falando do avanço de uma visão de mundo a partir de uma teologia da prosperidade e da retribuição, que tirou uma parcela significativa da população da luta política, inclusive pessoas engajadas, né? Houve uma decepção de um lado, de outro lado, uma releitura bastante ideológica da realidade. E nós, eu falo do Instituto Federal, o Instituto Federal ele tem o seu marco de fundação em 2008. O Instituto Federal ele não teve tempo para construir uma cultura, né, formativa, no sentido, inclusive, de fazer o contraponto dessa mentalidade do mercado. E tem uma coisa, na semana passada eu fiz uma live com o Mascaro, e o Mascaro é um intelectual potente, né, e a análise dele é uma análise maravilhosa. Então, ele vai dizendo o seguinte, né, a esquerda vai elaborando discursos, e esses discursos não conseguem dizer de maneira objetiva o que as pessoas esperam. Então, por exemplo, a esquerda dizia assim, fique em casa. Bom,
E aí a direita dizia, se você ficar em casa, você vai morrer de fome, né? É verdade, se as pessoas ficarem em casa, o trabalhador, a empregada doméstica, ela não tem dinheiro. Então, esse tipo de comunicação, que muitas vezes, que faz parte do nosso repertório, porque nós entendemos que a luta política é também um processo pedagógico, né? É isso que a gente tem feito em Piracicaba. A nossa pré-campanha, ela tem um caráter educativo, de formação política, né? E a gente acredita que isso vai render frutos. Não necessariamente o fruto seja eleger toda a bancada de vereadores, né? Mas os frutos é a formação de uma visão na cidade política. Agora, isso é um processo lento, né? Mas eu estava dizendo, então, quando o Mascaro fala, olha, qual era o lema lá da Revolução Russa, que está lá no posto, né, no pensamento de Lenin, é pão, terra e paz. Era muito objetivo, né? E aí nós fazemos as nossas discussões dizendo de dignidade humana, como nós estamos fazendo aqui, que às vezes é muito hermético, né? E essa nossa visão mais, que quer ser mais profunda, nem sei se é, mas tem um certo hermetismo, isso acaba não alcançando aquilo que é o apelo mais cotidiano das pessoas. Então, eu penso que nós precisamos também ter essa dinâmica desse diálogo mais direto, né? O Boaventura Souza Santos escreveu um texto logo há uns 3 meses atrás, no contexto da pandemia lá na Europa, no início, e ele faz muitas análises que são inspiradas no Brasil, né? E uma das coisas que ele fala é pensar uma resistência não mais como vanguarda, né, mas como retaguarda. A perspectiva dessa organização, dessa presença, né, nas comunidades, mas esse é um trabalho não só de você escrever texto e puxar, né, e estar lá, apontar os caminhos, é a construção na retaguarda com as comunidades desse caminho. Esse é um trabalho árduo, né? E quem tem feito esse trabalho? São os pastores evangélicos, na sua grande maioria. Então, esse é um espaço que nós vamos ter que rearticular. Mas eu queria dar uma boa notícia, né? Aqui em Piracicaba, nós temos visto um movimento muito interessante, que talvez seja reflexo já de algumas cidades, né? De algumas realidades. Então, por exemplo, lideranças comunitárias que voltam a assumir centros comunitários nos bairros, lideranças comprometidas com direitos humanos, com a democracia, com um projeto de sociedade mais justa, né? Então, a gente vai percebendo uma retomada de espaço, né? Por isso que, na eleição desse ano, nós estamos bastante assim entusiasmados, né? Porque há um movimento na cidade, apesar de toda a gritaria dos bolsonaristas que vão à rua, que saem, que fazem carreata, não é? Há um movimento de reconquista de territórios. Essa nossa presença nos territórios, né, com uma atuação qualificada, pode fazer e vai fazer toda a diferença. Mas é uma reconstrução paulatina, né? Às vezes a gente tem uma pressa. Deixa eu falar aqui, Rosimeire Santos é a professora Rose? Ela está perguntando aqui, mas você... Obrigada, Rose. Está lá em... Como é que chama? Tocantins? Tocantins. Ela fala assim, mas vocês acreditam que o trabalho de base só é possível via igreja? E a educação popular, acho que um pouco a Adelino falou disso agora, né? Inclusive via políticas sociais. Ela coloca, né? Não, eu acho que a Rose traz um ponto muito importante. A gente tem que pensar o seguinte, né? É evidente que o meu locus de diálogo, de análise, não é? São as comunidades eclesiais de base, que é da onde eu vim. Eu venho lá de Interlagos, próximo do Grajaú. A experiência das comunidades de base foi uma experiência de formação política, né? Agora, a gente tem que identificar quais são os núcleos hoje de formação política. É evidente
que o Bolsonaro, ou o bolsonarismo, ou a extrema-direita, ela foi formando base social, né? E nós não percebemos essa formação. De repente, em 2018, o bolsonarismo tinha uma base social que o levou, né? E a esquerda não tivemos base social para defender o governo da Dilma. Então, essa dimensão da educação, por exemplo, no Instituto Federal nós temos um projeto que é o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. É um núcleo de formação de base? Não tenha dúvida, né? A educação popular. Mas nós hoje sofremos um ataque que é difícil avaliar, não é? Esse ataque que vem, por exemplo, do descredenciamento, né, de tirar o crédito, a credibilidade de uma análise teórica em sala de aula. Quem que forma os jovens? É só a gente ver lá como é que chama aquele rapazinho lá que fez meia-culpa, o youtuber. Felipe, né? Neto. Felipe Neto, ele tem, há mais de 10 anos, ele tem formado um público, mas, na verdade, disputando ali a visão política, não é? Como é que nós vamos criar instrumentos de formação? Com as nossas palestras, né? Qual é o alcance da nossa atuação? Qual é o alcance da atuação no sindicato? A gente estava numa discussão, para vocês terem uma ideia como é difícil, né? Então, uma candidata a vereadora, pré-candidata a vereadora, dizendo, como é que você vai fazer campanha? Eu vou fazer campanha na fábrica, distribuindo panfleto, porque foi... Bom, isso é possível, né? Do ponto de vista das estratégias de comunicação, como é que nós alcançamos a população? E essa a professora Rose coloca um ponto importante, porque quem está lá no cotidiano da vida das pessoas, porque não é só a questão da religião, mas a religião tem uma força, né? A gente descobriu um mecanismo que era usado pela direita, agora aparece como fake news, né? Que aparecia mais ou menos assim, muito usando o WhatsApp. Então, você tem lá o pastor, que é um intelectual orgânico, que está lá na comunidade, né? E ele tinha uma fala. Depois, a pessoa recebia no WhatsApp alguma coisa reforçando a fala do pastor. Isso dava o quê? Dava a ideia de que aquilo é a verdade, mas não adianta eu mandar um WhatsApp com o meu texto, se não tem o reforço da liderança comunitária. Então, na verdade, teve uma orquestração de estratégias que foram muito bem sucedidas, né? E essa formação de base, agora, nós, professores, que fomos atacados, e não é à toa que nós fomos atacados. O bolsonarismo, ele escolheu a educação porque ela sabia que é na educação que ele ia encontrar e encontra maior resistência. E a grande estratégia foi, é preciso tirar a credibilidade dos professores. Em sala de aula, eu acho que isso aconteceu também com vocês, mas quantas vezes, numa discussão mais teórica, os alunos que não tinham lido nada, né? Não, por conta da juventude, por conta da falta de tempo, mas, de qualquer maneira, colocavam em dúvida as análises teóricas, e aí vinham com referências, né? E eles já estavam, de antemão, preparados a não receber as análises, né? Então, resistiam. Preparados por quê? Bom, o professor vai falar, o professor é legal, eu não vou fazer uma denúncia, mas eu sei que aquilo que ele fala é coisa de esquerdista, né? Aliás, eu queria comentar aqui, eu tenho... A minha filha faz um tratamento médico, né? E um médico é muito competente, ela tem um problema de saúde, mas um médico bolsonarista. E uma das coisas que eu tenho pensado é como explicar pessoas com nível de compreensão, de elaboração teórica, mas que diante do pensamento, né, do bolsonarismo, elas se curvam, né? Como entender isso? Qual é o teórico que vai nos ajudar a interpretar? Eu estou pensando aqui
é evidente, né, que há outros interesses por trás, mas entender essa lógica de um pensamento que se consolida, apesar de todas as evidências, né? Então, eu vou trazer uma hipótese importante, né? Como é que o Olavo de Carvalho, que até pouco tempo atrás quase ninguém ouvia falar dele, entrou e passou a ser um grande influenciador da classe média alta ilustrada brasileira? É só por perversidade dessa classe média? Como é que essa classe média, que não é uma classe média analfabeta, é uma classe média intelectualmente preparada, né? Como é que ela passou a reproduzir esse pensamento? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, né, alguma coisa do Olavo de Carvalho, mas é um pensamento deprimente, né? É um pensamento que não tem uma potência. Como é que essa classe média lida, ilustrada, né? Como é que a gente interpreta isso? Eu achei que você ia dar a resposta, Adelino, porque Olha, que me aflige há tanto tempo, e porque é isso, né? Muitos alunos, ex-alunos, enfim, falam, mas essa pessoa é formada, tá? Ela é academicamente formada, mas e a formação crítica, e o olhar crítico, né? Enfim, o lidar ali com a realidade, eu acho que é uma outra formação. Eu não sei, a única coisa que eu consigo pensar é até aí, é uma outra formação. Uma formação acadêmica não garante uma formação crítica necessariamente. O Olavo de Carvalho, ele faz a destruição daquele modelo, talvez até iluminado por Sócrates, né, que é a ideia de que o conhecimento te coloca num nível mais alto, né, do ponto de vista da compreensão, da capacidade de análise e da contemplação de que Sócrates chamava de verdade. Então, você tem aí um elemento que é bem, eu diria, bem direto, né, que é uma elite cínica, né, que é uma elite canalha. Então, para usar um termo, para colocar as coisas no devido lugar, não é? E é uma elite que vive uma total insensibilidade, né? E muitos, inclusive, desconhecem o que é o Brasil de fato, né? Pois eu quero, nesse nosso diálogo de direitos humanos, quero dar um exemplo. Então, esse elemento da cretinice, da canalice, não é? Do cinismo, com todo respeito à tradição dos filósofos cínicos, né? É um elemento que não pode ser desprezado. Agora, por outro lado, essa elaboração de incompreensão do que é a realidade mesmo de desigualdade e de sofrimento, isso até um mecanismo de naturalização, né? É difícil. Eu escrevi um artigo, publiquei na mesma página que eu publiquei um com o Wilson, que eu discuto a questão, o conceito de elite, né? Então, você não pode falar que no Brasil você teria uma elite, porque o termo elite seria o nível mais alto de pensamento, de cultura, né? Mas você tem um grupo economicamente forte, com uma profunda desigualdade, né, insensibilidade social, e um desconhecimento, talvez, do que é a realidade mais dura do Brasil. Eu tive, há 2 semanas atrás, em Piracicaba, é uma cidade assim, que tem alguns eventos, né, difíceis, então houve uma reintegração de posse em plena pandemia. Então, acabei me envolvendo nessa questão, né? A professora Bebel é deputada, assumiu um protagonismo, e a gente articulou para as famílias, 50 famílias que foram desalojadas. Então, uma parte dessas famílias foram para uma igreja, e aí eu que articulei uma igreja não católica, uma igreja evangélica, Igreja Batista Raízes, né? Um pastor maravilhoso, Carlos Rocha, né? Bom, depois
Fizemos uma ampla campanha de solidariedade, as pessoas perderam tudo, ganharam muitas coisas, né? Roupa, sapato, colchão, comida. Ainda estão na igreja. É uma situação que demanda muita atenção, inclusive do Ministério Público, porque a prefeitura não tem apresentado políticas públicas para equacionar, né? Mas o que eu ia contar? Eu voltei há 2 semanas atrás, aí eu tive que ir a campo, porque foi um momento de distribuição dessas doações, colchão, e nós voltamos lá onde as famílias estavam, né? Então, fizemos kits para 50 famílias, a professora Bebel que coordenou tudo isso. E aí eu aproveitei para visitar algumas casas, quer dizer, né, alguns barracos, né? Separado ali, a separação da parede em telha de amianto, o piso sem nenhum tipo de pavimentação, não é? Terra. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, nesse debate que nós estamos tendo, e o Instituto Federal está tendo, do ensino remoto, né? E a gente tem discutido a questão de não deixar ninguém para trás. Como é que numa casa, num barraco, mais ou menos que dá uma sala, e ali é o quarto, é a cozinha, né, um banheiro fora, né, um banheiro mínimo, ali é tudo. E ali mora o pai, a mãe e 2 filhas. Como é que naquela realidade você vai fazer ensino à distância? Nem que o governo leve um computador para cada uma das meninas, são 2, né? Você não tem onde pôr. Se ele arrumar uma mesinha, puxar um fio, como é que elas vão estudar num cotidiano onde o pai está na casa, a mãe está na casa, faz comida? Quer dizer, é uma loucura. A pandemia, ela colocou às claras, encarou essa desigualdade que era velada, né, que era escondida. E também ela coloca a imprescindibilidade do espaço escolar, enquanto espaço de presença do Estado. Para muitas realidades, a única presença do Estado, né? Mas, voltando lá, então, o que isso tem a ver, né, com essa discussão? Quando você pega essa elite que lê Olavo de Carvalho e que tem essa visão meritocrática, ou sei lá o que eles querem chamar, quer dizer, é totalmente desconectada do que é a realidade. Ou não faz ideia, ou não quer fazer ideia, né, dessa realidade que é um quartinho onde todo mundo mora, né? Ali não existe meritocracia que dê conta, né? É uma situação de total ausência de direitos. Sim. Gente, deixa eu só falar que a gente já está aqui há 1h30 e eu acho que a gente podia, apesar de estar ótimo o nosso papo, a gente podia ir fechando, porque as pessoas estão indo também embora, né? Enfim, eu ficaria aqui à noite, né? Inclusive seguindo a sugestão do Perosa da semana passada de pegar um vinho e continuar aqui na nossa conversa. Vai lá, Wilson. Eu gostaria de mandar um abraço para o Marco André. Ele também foi salvatoriano, mas eu acho que vocês não conviveram juntos, Adelina. O Marco, ele ressalta o livro do Gessé de Souza, né? Bom, eu gostaria de agradecer muito você, Adelino, por essa oportunidade. Olha, foi muito, muito boa, muitos aprendizados. Desejar muita sorte para você nessa campanha aí. Como eu mesmo disse, você é uma marca desse novo movimento de resistência no Brasil, né? Só ressaltar uma pequena coisa, gente. Olavo, integralismo, isso aí sempre aconteceu no Brasil, tá? A nossa elite, ela sempre foi assim, tá? Mas hoje, nós nunca tivemos tanto filiados a partidos de esquerda como nós temos atualmente, isso tem que ressaltar.
Nunca as pessoas tiveram tanta coragem de assumir a sua orientação sexual. Nunca as mulheres tiveram tanto protagonismo como hoje. Tá? E esse movimento é um movimento dialético, é um movimento dialético de luta. Tá? É só para a gente ter um ânimo, né, que a gente tem que continuar a lutar. Tá? Então, e nessa luta, nós encontramos o professor Adelino. Tá? Quando o Adelino ele mostrou aquele slide, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a minha dissertação de mestrado está aqui, e nós nem conversamos, né? Olha que coisa, né? Porque assim, esse desejo de transformar, esse desejo de querer um mundo melhor, esse desejo que os direitos humanos sejam para todos e para todas, não para um pequeno grupo de pessoas. Adelino, muito obrigado, mas obrigado mesmo. Faça suas considerações finais, Adelino, por favor. Já quero também te agradecer, dizer que, enfim, queria ter falado mais, muito mais, mas assim, nossa, fiquei assistindo aqui a sua aula, fiquei babando aqui. Desculpa, gente. A Beth, que ajuda o canal. É verdade, precisa falar isso. Não, a Beth, a Elizabeth, nossa ex-aluna, ela nos ajuda aqui no canal, ela que faz toda a parte gráfica, enfim, ajuda a gente com várias outras coisas. Ela escreveu para a gente no WhatsApp que amou você, que amou sua fala, para te mandar um beijo, um abraço, enfim. Beth, você também tem que aparecer aqui. Beth, um prazer, né, estar aqui, parabéns pelo seu trabalho competente, e a gente sabe como essa parte de suporte técnico é tão fundamental, né? Queria agradecer e manifestar a alegria de ter dialogado com vocês, acho que talvez a gente pudesse até ter tido um diálogo mais conceitual, inclusive, né? Tomei o cuidado de não ficar fazendo um repertório de pensadores, até para a gente poder... Mas, às vezes, é necessário esse diálogo conceitual, né? Sim. Me coloco à disposição para voltar, se for interessante, numa outra perspectiva. Eu faço um trabalho, meu trabalho de pós-doutoramento, eu analiso em Piracicaba a negação de direitos de jovens, né, de uma comunidade aqui da cidade, né? E a gente vai percebendo que a negação de direitos ela tem uma dinâmica que vai levando a consequências no limite, né, consequências perversas. Então, você tem um primeiro movimento que é a negação à cultura, do ponto de vista mais amplo, né, do direito à cultura, mas também a democratização da cultura e aí o acesso a uma educação de qualidade, a cultura no sentido amplo. Essa negação da dimensão cultural leva a um trabalho pejotizado, precarizado, né, ou, muitas vezes, ao tráfico de drogas, aí a gente pode pensar os limites, né? Esse é o reflexo de uma juventude que não tem condições de desenvolver as suas potencialidades humanas, como a gente colocou no gráfico, né? E aparece na fala do Paulo Guedes, né, que quer usar a juventude para trabalhar por R$200, não é isso? Né? Exatamente. Em uma relação de semi-escravidão, né? E, no limite, nós temos o extermínio da juventude pobre e de periferia. Então, é uma negação de direitos que leva à negação do direito absoluto, que é o direito à vida. Então, esse é um tema fundamental. Eu podia ter falado até mais dessa pesquisa, desse trabalho. Mas eu acho que esse é um tema que está sempre aberto. A gente não consegue esgotar o debate sobre os direitos humanos numa única, talvez, né, em 1h30 de fala, e se estender mais as pessoas estariam cansadas. Mas o vínculo importantíssimo com a temática da ética, da política, trabalhar o conceito de ética, de política, e pensar a sociedade que nós queremos construir. Uma disputa política é também uma disputa de concepções de sociedade. O que nós estamos tentando fazer em Piracicaba é apresentar a nossa concepção de sociedade.
que não se constrói sozinho, né? O tema ou o lema da minha pré-campanha é "Vamos juntos", no sentido de que a construção de um projeto político é sempre coletivo, né? Nunca é um anseio individual, é uma dinâmica que nasce do partido, e o partido em interação com a comunidade, com a sociedade, e com esperança, porque esse é um tema caro para Paulo Freire. Paulo Freire nos ensina que a política se faz com esperança. Uma das apoiadoras, né, não sei se apoiadora, mas uma amiga do coração é a Luísa Erondina, e ela diz isso, né? A política se faz com esperança, acima de tudo. Então, a esperança também de encontrar vocês nesse canal, de discutir com tantas pessoas, não é? E de falar de temas que nos provocam, mas de temas que nos fazem sentir a vida pulsar. Muito obrigado, espero ter contribuído, né? Muito, Adelino. Eu queria só daqui falar, o pessoal está dizendo, ó, Maria de Fátima dos Santos e o João Roberto Caritá, vulgo meu pai, estão dizendo, né, professora Adelino, é tudo que Piracicaba precisa para sair do marasmo. O meu pai reafirmando isso aqui, que Piracicaba e região, né, como eu te falei, meu irmão mora em Mombuca, então é próximo, então ele está estendendo, né, que é esse tipo de gente que a gente quer ver na política, fazendo política, como você falou, por um novo projeto societário, né, que visa essa igualdade, equidade, justiça social. Muitas outras pessoas agradecendo, Adelino, te parabenizando, enfim. E estão pedindo as suas redes sociais também, que a gente vai deixar aqui. É professor Adelino no YouTube, a gente vai deixar o link aqui também, né? Quer falar, Adelino? Vamos lembrar do link fixado também nos comentários, está o livro do professor Adelino. Quais outras redes, Adelino? Tem o Twitter, que é tudo professor Adelino, Instagram, né? Tá. Podem me encontrar lá também. É que, na verdade, eu uso, mas eu não sei direito como é que... Mas aparece lá como professor Adelino. Eu tenho dificuldade no Instagram também, mas tudo bem, a gente vai atrás e coloca aqui, qualquer coisa a gente pergunta. Eu tenho usado muito a rede do Facebook, né? E ali eu produzo material de conteúdo, de texto. Mas aí no Facebook, nas redes, me encontram fácil como professor Adelino. Tá ótimo. Adelino, muito sucesso nessa sua caminhada. Agradeço de novo, em nome, né, meu e do Wilson, do canal, da Beth, pela sua disponibilidade numa sexta-noite, enfim, por todo o carinho aí que você teve com a gente. E, com certeza, por trazer, vamos dizer, esse caminho, esse horizonte, né, uma luz aí para a gente nesses tempos tão difíceis. Muito, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Depois do dia 4 de outubro, tá bom? Para a gente comemorar. Tudo bem. O quê? Provavelmente vai ser em dezembro. Em dezembro? Não, falei que eu deixei o champanhe. Wilson, posso deixar um aviso aqui? Eu estou vendo que está o Perosa. Nós vamos fazer uma live com o padre Milton, viu? E o Álvaro. Dia 10 de junho. Maravilha. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Que bom que vocês gostaram, a gente fica feliz. Enfim, boa noite. Beijo para vocês todos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.